Vamos lá, então, gravar a nossa aula de hoje, tá? Bom, na semana passada a gente falou, né, sobre os planejamentos de manutenção, a importância de um planejamento de manutenção, né? A gente falou com relação à questão da informação, a questão de conseguir controlar a mão de obra, a questão de tempo, serviços e custo. Bom, agora, hoje, né, a gente vai continuar na nossa aula falando de gestão de manutenção, tá? Vocês podem me questionar com relação ao software de manutenção. Por que eu não aplico um software de manutenção? Por que eu simplesmente não uso, um software de manutenção? Porque o software, pessoal, ele não é capaz de fazer sozinho um plano de manutenção. Eu preciso alimentar, eu preciso saber como é que faz um plano de manutenção na caneta para conseguir jogar para o sistema. O que o sistema vai fazer? Ele pode gerar, ele pode facilitar a minha vida. Por exemplo, eu não preciso ficar controlando ali, ficar contando 6 meses dali para frente quanto que vai dar. Ficar contando, se eu tenho que fazer daqui a 5.000 horas tal coisa, quando que vai dar 5.000 horas? O software faz isso, só coloco lá 5.000 horas, ele já vai me gerar a data. Mas eu preciso saber disso, eu preciso alimentar esse software, eu preciso saber o que eu tenho que fazer no meu equipamento e assim por diante, tá? Bom, ainda falando sobre manutenção, olha só, pessoal, que interessante isso daqui. Quando a gente fala em gestão de manutenção sem planejamento, 65% do tempo é perdido. Então, assim, imagine que você paga para um manutentor, pessoal da manutenção, para 10 horas por dia, tá? Dessas 10 horas, vamos hipoteticamente pensar. Dessas 10 horas de trabalho que tu paga, ele só vai realmente produzir durante 3 horas e meia, tá? Mais ou menos isso. Por quê? 5% desse tempo é gasto com instruções, né? Dessas 10 horas. 10% ele vai estar pegando ferramenta, pega uma ferramenta aqui, leva para lá, pega uma de lá, traz para cá. Enfim, ele não se planeja. 15% é o tempo gasto com deslocamento até o equipamento. Desculpa, gente. Até o equipamento. Então, ele vai estar andando na fábrica. 8% é tempo gasto com atrasos do início da atividade. Então, eu marquei como estava previsto para eu começar a fazer tal hora, mas eu acabei atrasando porque a máquina não estava disponível e assim por diante. 5% é o tempo ocioso, que ele está ali de folga. 5% é início tardio ou término adiantado. Ele terminou uma coisa antes ou ele tinha que... O que difere disso, né? Ele atrasou para fazer por algum motivo. E aqui ele começou depois. Ele deixou, eu terminei antes, mas daí ele ficou ali de folga, se enrolou e começou depois do tempo certo. 10% é interrupção. Então ele tem que parar a máquina por algum motivo, ele tem que parar a manutenção por algum motivo, ele tem que parar para ir lá buscar uma ferramenta que ele esqueceu, ele tem que parar para ir lá, e daí ele já vai pegar tempo de ferramenta, ele já vai ter um tempo de deslocamento, então 10% é o tempo que ele perde com isso. 5% é ociosidade por excesso de mão de obra. Sabe aquela coisa assim que tem um fazendo e 4, 5 dando palpite em volta? Então, esses 4, 5 que dão palpite em volta corresponde a 5% do tempo. E 35% é o tempo realmente produtivo. Então, de 10 horas que tu paga para o cara trabalhar, ele só trabalha 3 horas e meia. De 10 dias que tu paga para ele trabalhar, é como se ele trabalhasse só 3 dias e meio. O resto é tempo perdido. E o que a gente faz para mudar isso? A gente faz um bom planejamento. E o que eu tenho que colocar num planejamento? Pessoal, um planejamento, ele tem que responder essas perguntas aqui. O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Quem vai fazer? E quais materiais e peças e tal eu preciso? Então, eu não preciso ter firula, tá? Eu preciso responder isso daqui. Eu respondendo o que, como, quem e quais materiais, pronto. Eu consigo resolver muita coisa. Mas, né, não existe uma receita de bolo pronta. Então, assim, não existe você pegar uma máquina e achar que aquela máquina vai vir com um plano de manutenção pronto. Então, não existe uma receita para fazer um plano de manutenção. Professora, eu achei que você ia vir aqui e dar
a resposta de como que a gente faz isso. Não. Por quê? Porque justamente não tem essa receita de bolo para isso. Então não existe, por exemplo, para fazer um plano de manutenção, vamos pegar uma receita de bolo. 2 ovos, 2 farinhas, 2 xícaras de leite. Não existe, tá? Cada empresa, possivelmente, vai fazer de um jeito e cada sistema é de um jeito. Então, assim, pode ser que o jeito que eu tô fazendo, eu entenda que é o melhor. Mas pode ser que o outro colega esteja fazendo um outro jeito e ele entenda que é o melhor. Eu vou passar aqui o que não pode faltar. Mas como que a gente vai fazer isso? Ah, se eu vou fazer por teste, se eu vou fazer baseado no manual do fabricante, se eu vou fazer baseado no que o seu José lá que tem na cabeça. Não existe uma receita pronta. Então, assim, na hora que eu vou fazer um planejamento de manutenção efetivamente, tá? Primeira coisa, isso eu já falei para vocês. Eu tenho que identificar as falhas e equipamentos que são mais críticos. Lembram daquela história que eu falei? Vamos supor que um de vocês é contratado para fazer... Contratado não. Passou num concurso e vai fazer... Desculpa, de novo. O plano de manutenção do IFSC. Tá? Vocês passaram num concurso do IFSC e vão fazer o plano de manutenção. Por onde que começa? Putz, isso daqui. Tá? Qual é a falha mais grave? Identificar as falhas mais graves que podem acontecer, os equipamentos mais críticos. Mas para isso, eu tenho que lembrar, pessoal, olha só. Lembrar dessa gravidade das falhas. Vocês lembram disso daqui? Deixa eu pegar uma tela em branco aqui. Para a gente falar, né, sobre quais são as falhas mais graves, ó, que não pode de jeito nenhum acontecer. Vamos lembrar delas? Qual é a primeira falha que não pode acontecer, nem por decreto? Primeira, são as falhas que comprometem a segurança pessoal. Então, se há uma falha que pode matar alguém, pelo amor de Deus, essa falha não pode acontecer. Em segundo lugar, vem o quê? Segurança ambiental. Lembram-se? Uma falha que compromete a segurança ambiental não pode acontecer, pelo amor de Deus, tá? Terceiro lugar, uma falha que compromete a produção. Também não pode acontecer, mas ela está em terceiro lugar. E em quarto lugar, aquelas que são econômicas e insignificantes, ou seja, aquelas falhas que, se elas acontecerem, só vai gastar dinheiro, tá? Ah, mas foi só os danos materiais. Bom, por que isso? Porque a gente tem que pensar o seguinte: se eu só tenho dinheiro para consertar ou uma coisa que pode matar alguém, ou uma coisa que pode causar uma catástrofe, ou um problema ambiental, né? Ou seja no ambiente interno, por exemplo, um vazamento de alguma coisa, ou no ambiente, no meio ambiente, enfim, não pode acontecer. Terceiro lugar, para a produção e depois a econômica. Por quê? Porque, gente, se morrer pessoas, se parar, né, chegar a atingir ou ter um acidente pessoal, é óbvio que a produção vai ter que parar. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma máquina lá e alguém se machucou com essa máquina, tá? Sei lá, foi a mão da pessoa ali na máquina. É óbvio que a produção vai parar. Não vai, não, ele se machucou, peraí, já troca que já vai. Não, a produção vai ter que parar por algum tempo. E, sem falar toda a parte, né, legal da coisa. Questão ambiental. Pessoal, Brumadinho lá, Mariana, né, aqueles casos que teve. Olha a catástrofe ambiental que causou. Era melhor, né, eu já falei isso, que eles tivessem ficado uma semana, um mês, um ano parados na produção, arrumando, consertando aquele problema,
do que aconteceu o que aconteceu, né? Por quê? Porque eu tive daí uma catástrofe ambiental e pessoal, certo? E econômico por último. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, que tipo de falha que não pode acontecer, tá? É o terceiro ponto aí extremamente importante também. Bom, aí na sequência, o que a gente pode fazer? Olha só, a gente pode classificar essas falhas, né? Que daí entra aquela gravidade ali. Primeira coisa, né? Se é uma falha, eu posso fazer. Isso é uma tabelinha que eu posso passar para vocês, que vocês mesmos podem fazer, que não é assim a tabela, que tem outros tipos de tabela, mas essa é uma das tabelas usadas, tá? Que autores, pessoas que estudam essa parte de gestão de manutenção, alguns deles usam essa tabela. Então, vamos lá. A falha percebida pelo operador, olha aqui. Aqui. Pelo operador. Por que não vai? Não dá. Pelo operador em condições normais? Se sim, é uma falha evidente, tá? É uma falha tranquila. Se não, o que eu tenho ali? É uma falha oculta. Mas percebam que se a gente eliminar isso daqui, a gente elimina, né? Os dois vão para a próxima pergunta, que é o quê? Afeta a segurança ou não afeta? Se afetar a segurança, seja pessoal, né? Poxa, é de problema de segurança. Se não, eu vou ver, ela afeta o meio ambiente? Sim ou não? E por último, é operacional ou é econômico? E daí, claro, o que eu vou fazer? Eu vou graduar aquelas falhas, tá? Já vou explicar na prática que fica mais fácil. Por exemplo, lá, né, o nosso aluno, né, que passou no concurso do IFSC, só, né, e tem que fazer um planejamento de manutenção. Então vamos lá, ele tem que fazer o planejamento de manutenção. Primeiro, o equipamento mais crítico. Seja por o que ele compromete, né, que daí entra a questão da segurança pessoal, questão da segurança ambiental, questão de produção e questão de econômico. E o segundo é o equipamento mais crítico na questão de que falha mais. O que seria isso? Aquele que falha um monte. Então vamos supor que, primeira coisa, a gente tem que ver de todos os equipamentos, de todas as coisas ali do IFSC, qual que pode comprometer a segurança pessoal? Para ser aquele primeiro, que a gente vai começar por ele fazendo um plano de manutenção. Por quê? Porque não tem muito porquê eu começar. Ah, vamos começar aqui pelo compressor que tem lá, que usa para aula de pneumático uma vez por semana. Fazendo o plano daquilo e executando o plano daquilo. Eu tenho que começar por uma coisa realmente importante. Aí no IFSC, qual é um dos equipamentos mais importantes? Ah, professora, sei lá na parte elétrica, quadro de comando geral, lá, porque se acabar, pode todo mundo ficar sem luz. Diria que não é o mais importante, porque ela tá aqui na produção. Ah, hoje é o sistema de Wi-Fi do IFSC, também tá aqui na produção. Ah, é o negócio lá da abertura da cancela do IFSC, tá aqui na produção. O equipamento que pode matar alguém não seria o elevador? Seria. Outros equipamentos que podem matar alguém. Claro, questão de solda, se alguém. Mas se alguém mexer assim, pode. Ok, posso ter problemas de visão. Mas daí é porque não usou os EPIs, não porque deu problema no equipamento. Outro tipo, o torno. O torno pode, se a pessoa colocar a mão. Aí é a pessoa colocar a mão, né? Aí não é um problema de manutenção. Pensando na manutenção, aquele que se falhar vai dar um problema é o elevador. Então o elevador eu tenho que olhar ele como sendo o primeiro equipamento mais crítico do IFSC. Eu posso olhar também, vamos supor que eu listei aqui todos os equipamentos críticos. Eu posso olhar qual equipamento que está toda hora quebrando. Quebra hoje, amanhã, depois e enfim. Sei lá. Vamos supor que é a
cancela ali, né, da entrada, vamos supor que seja a cancela, tá todo dia quebrando. Então tá, então também entraria como um dos primeiros, mas menos importante, primeiro eu tenho que resolver todos esses aqui, que são os equipamentos que podem comprometer, que entraram nessa ordem aqui. E depois eu vou para aqueles que falham mais. Aí tá, claro que eu posso ver, mas essa cancela aqui pode matar alguém? Pode. Não, só seria uma parada de produção. Então eu vou classificando nessa ordem. Vocês conseguem entender isso? Tá. Aí lá no elevador, eu vou visualizar, vou começar a fazer então o planejamento do elevador. Dentro do elevador, qual a peça, o sistema que se falhar pode matar alguém? Aí eu vou anotar. Aí aquele ali, sei lá, a questão de freio, a questão da espia, né? O cabo de aço, ou cabo de aço, né? A questão do... E eu vou anotando. Mas vamos pensar aqui, sei lá, se acontecer um curto e ficar sem luz, o máximo que vai acontecer é ficar parado no andar e a pessoa, sei lá, vamos supor que é um professor ou que é um aluno, só não vai ter produção. Mas a pessoa não vai morrer ali dentro. Mas a pessoa pode ter um ataque cardíaco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Pode ter. Claro, é uma questão de energia, só que daí não depende só daqui. Aí eu posso atrelar isso daqui ao quadro de comando que tem, né, que controla toda a parte elétrica do IFSC. Então eu posso atrelar e verificar isso, tá? Observe o seguinte, gente, a gente ainda está escolhendo qual equipamento, a gente aqui em cima, nós escolhemos qual equipamento, tá? A gente só escolheu o equipamento nessa parte aqui, qual equipamento que a gente ia fazer, e aqui a gente escolheu o equipamento mais crítico e aqui a gente começou a olhar o equipamento, tá? Antes disso a gente nem tinha olhado para dentro do equipamento, ok? Então vamos lá. Por quê? Quando eu olho para dentro do equipamento, eu tenho que dividir ele. E eu divido ele em quê? Todo equipamento, pessoal, eu divido ele em sistemas, subsistemas e itens. O que é isso? Um equipamento, se eu olhar e eu vou querer fazer a gestão de manutenção de um veículo como um todo, fica difícil, concordam? Agora, se eu dividir esse meu equipamento, esse veículo, em partes, fica mais fácil. Eu dividi no sistema de freios, sistema hidráulico, sistema de direção, sistema de não sei o que, sistema de não sei o que, sistema de não sei o que. Dentro do sistema hidráulico, eu vou dividir ele em partes. Eu tenho motor hidráulico, eu tenho bomba hidráulica, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Aí tá, na direção, eu tenho barra de direção, eu tenho... enfim, um monte de coisa. Nos freios, eu tenho pastilha de freio, eu tenho... enfim, um monte de coisa. Aqui nos etc, eu tenho isso daqui dividido em um monte de coisa. Aí, eu vou pegar o quê? Quando eu cheguei no motor hidráulico, eu vou olhar esse motor aqui. Como que eu posso evitar ele? Evitar ele não. Como que eu posso evitar que uma falha aconteça? Mas antes disso eu vejo, tá, desses sistemas aqui, o veículo, eu dividi em sistemas. Qual é o mais grave aqui? Mais grave segundo aquela nossa ordem. O sistema de freio, né? Se der um problema no sistema de freio, tô ferrada. Outro, sistema de direção. Se a minha barra de direção tá com folga, ou tá, sei lá, era para virar para um lado e não virou, posso ter problema também. Então, olha só, eu tenho dois sistemas graves. Possivelmente, o que eu vou fazer? Como eu tô fazendo do carro todo, eu vou fazer de todos eles. Mas eu sei que esse daqui e esse daqui, eu tenho que fazer o máximo para que eles não... para evitar uma manutenção corretiva, tá? E daí, eu entro naquela questão assim, eu sei que eles merecem, talvez, uma manutenção preditiva. Eles merecem, porque se eles falharem,
eu vou ter problema. Agora, próximo ponto. Eles permitem? Vamos ver lá no sistema de freio se ele permite uma manutenção preditiva. Ah, eu poderia ir, sei lá, uma vez por mês, a cada tantas horas de uso, fazer lá um teste para ver quantos milímetros ainda tem da pastilha e tal. Eu poderia fazer uma inspeção visual, não poderia? Poderia. Então, a cada tantos mil quilômetros eu faço uma inspeção visual. Eu olho para lá. Se tiver fina, chegou ali num limite, eu troco. Se não tiver, eu mantenho. Certo? No sistema de direção, tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar que o sistema de direção falhe, que tem aquela folga, enfim? Quais testes eu posso fazer? E daí eu vou fazendo essas anotações, tá? Então, isso daqui, tão importante quanto eu descobrir qual é o primeiro equipamento que eu vou fazer isso, pensando numa fábrica que tem vários equipamentos, tá? É eu conseguir identificar quais são... só um minuto. Aqui, continuando. É eu conseguir identificar quais são os itens, os sistemas, subsistemas e itens. Então, isso aqui, gente, é muito, 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 muito importante. E daí, para cada um desses sistemas, eu vou responder algumas questões, tá? Só que, antes que a gente faça essas questões, eu vou passar uma atividade para vocês, para a gente pegar alguns equipamentos. Qual que é a atividade de hoje? Agora, tá? Que eu já... foi aí o que? Acho que uns 30 minutos de gravação. Vocês vão escolher um equipamento. Pode ser um veículo, pode ser um torno, pode ser... Vocês vão pesquisar aí no computador de vocês, no celular de vocês. Ah, professor, mas meu celular é ruim para pesquisar. Então, na fábrica que tu trabalha, pega um manual, pega alguma coisa, e o que eu quero que vocês façam é isso daqui. Escolha um equipamento que seja importante, tá? Vocês não vão... Ah, eu já sei, eu vou fazer do ferro de passar. Não, né? Ah, eu vou fazer do liquidificador da minha casa. Ah, mas eu trabalho numa padaria e lá tem um liquidificador industrial, não sei de que tipo, não sei de que tipo. Vou fazer daquilo. Beleza? Tá? Ah, eu trabalho em tal lugar. Pode ser. O que vocês vão fazer? Essa divisão, tá? É isso daqui que eu quero que vocês façam. Aqui vocês vão anotar o nome do equipamento. Aqui vocês vão anotar um sistema que eles têm, outro sisteminha que eles têm. Deixa eu só apagar essa daqui, né? Outro sistema que ele tem e assim por diante vocês vão colocar todos os sistemas. Ah, mas tem o outro sistema aqui. Beleza? Não tem problema. Coloca aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a minha super canetinha. Gente, é difícil daqui, não é tão fácil a gente conseguir fazer essa operação aqui, logística de... Aqui. Então, escolhi lá o equipamento tal. Eu vou escolher o subsisteminha aqui. Eu vou ir dividindo. Ah, e aqui vamos supor que tem mais um subsisteminha. Não tem problema. Ai, meu Deus. Remind me later. Mas isso aqui não estava escrito. Tem mais um sisteminha. Eu vou anotar esse outro sisteminha que eu tenho para fazer ele depois. Não tem problema nenhum. Tá? E é isso que eu vou ter que fazer. Então, aqui eu preciso fazer mais um. Preciso puxar mais um aqui e fazer. Não tem problema. Ah, daí eu preciso puxar mais um aqui e fazer do outro que tem. Não tem problema. Você vai puxando aí e vai fazendo. Certo? Ah, professor, mas eu não tenho nenhum equipamento. Procura na internet, que tem um monte de manual de um monte de máquina. Pensa assim, lá na minha empresa, qual é a máquina mais importante? Ah, eu trabalho numa empresa que não tem máquina. Pensando no IFSC, qual é um equipamento importante? Tem manual de elevador, tem um monte de coisa. Vocês vão pegar um equipamento e vão fazer essa subdivisão. Essa é a primeira atividade. Por quê? Porque
Quando a gente faz isso daqui, a gente está iniciando um plano de manutenção, tá? E daí na próxima aula a gente vai continuar e vai falar disso daqui, que daí a gente tá indo pra frente. Eu vou trazer já uma tabelinha pronta e tal, pra gente tocar essa parte. Mas de início é isso. Ah, professora, mas eu não tenho nenhum equipamento, eu não consigo procurar na internet, eu não consigo não sei o quê. Na tua empresa, onde você trabalha amanhã, procura lá um manual de alguma coisa. Aquele aluno que não conseguiu, que assim, tentou de todos os tipos, na empresa não tinha, tentou olhar na internet, procurou ali, não conseguiu, nem de um elevador, nem de um carro, nem de nada, aí me chama, que a gente acha um manual, alguma coisa. Ah, professora, mas eu não tenho manual, mas eu sei de cabeça isso daqui do equipamento. Legal, pode fazer, não tem problema. Anota ali o nome do equipamento e os sistemas. E como que eu chego no subsistema? Subsistema, gente, seria aquela partezinha que tem a menor divisão que tu consegue chegar. Por exemplo, quando eu vou desmontando ele, imagina um veículo, tá? Eu vou desmontando esse veículo em partes. Quando eu cheguei ali no motor hidráulico, talvez eu cheguei na parte, uma parte montadinha ali, mas é a menor que tem. Eu quero comprar ele, talvez eu até consiga comprar partezinhas menores. Talvez eu não consiga, eu tenho que comprar aquele conjunto ali. Cheguei numa bomba hidráulica, talvez eu consiga comprar partes da bomba hidráulica. Talvez eu tenha que trocar ela inteira, tá? Na questão de freios, o que eu teria aqui? Pastilhas de freio, eu tenho tem que trocar, se passar ali, se eu gastar muito da pastilha de freio, ao invés de trocar só a pastilha de freio, eu tenho que trocar disco? Acho que é disco o nome, né? Então, qual é a menor parte que eu vou dividindo? A menor parte que tu divide aquela máquina é a parte que você chegou no subsistema ou no componente. Ah, mas aqui eu quero dividir em mais partes. Ok, você vai esmiuçar mais, tá? Peguem escolham um equipamento e façam isso. Dividam ele, abram esse equipamento, tá? Em partes aqui, né? Em caixinhas aqui. O equipamento, quais são os sistemas que ele tem, quais são os subsistemas e assim por diante. Como se você estivesse desmontando o equipamento. Vamos pensar num torno. Eu tenho o torno, aí eu tenho o sistema hidráulico, que é a parte que leva, né, lubrificante, enfim, que fica passando fluido e tal. Eu tenho o sistema de engrenagens, que é o sistema de transmissão. Eu tenho outro sistema que iria aqui, que é o sistema elétrico. Eu tenho o sistema lá de freios, a parte de que para o equipamento. Beleza. Então, no sistema de transmissão, vamos supor, quais são os componentes que eu tenho? Ah, eu tenho engrenagens, eu tenho polias, eu tenho correias, eu tenho não sei o que, e eu vou colocando aqui, tá? Engrenagens, polias, correias. Por quê? Porque eu tô dividindo aquilo ali. Então, desmontem um equipamento agora, tá? Ah, não tem nenhum equipamento, mas eu, nossa, trabalho muito tempo com uma motosserra. É um equipamento que pode matar alguém, né? Se a pessoa... Mas se ela tiver com problema, será que pode? Então, procure... Então, assim, beleza, não conheço nenhum outro equipamento. Aí pega um que você conhece. Mas a ideia é que você escolha o equipamento mais crítico que você puder, tá? E quem não sabe qual é o equipamento mais crítico, volta um pouco aí que a gente já falou quais são os equipamentos mais críticos. Volta aí o vídeo que tu perdeu alguma parte. Beleza, tem que postar? Sim, tem que postar. Ah, mas eu quero fazer aqui no meu caderno, assim, e eu não sei se vai estar certo, eu vou fazer aqui no caderno. Beleza, faz no caderno, tira a foto e me manda, tá? Ah, mas vai que tá errado. Manda, tá? Divida, desmonte o equipamento aqui no papel e manda pra gente, tá? Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, enfim, e a gente vai conversando. Joia? Até mais. Fiquem bem.